Pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma reunião. Todos os dias, às 6h30, comecinho da noite, nós fazemos essa reunião aqui. Já temos programada já para a próxima semana inteira. Amanhã também, domingo vai ter, segunda-feira vai ter também. Já vi que o Bruno Mega está aqui. Hoje é sobre inovações em saúde para vencer o coronavírus. Com o Bruno Mega aqui que preparou. Já vou botar ele aqui para ele estar junto com a gente já desde o início. Aguardar aqui o Bruno entrar. Bom, boa noite, Bruno. Boa noite, Bem-vindo. tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo? bem. A gente está no aquecimento, que a gente começa pontualmente às Aham, 6h30. A gente busca fazer isso todos os dias. aham. Vou acertando a Mas a gente câmera fica, aqui também. aqui a gente faz os ajustes para ficar legal, vamos ver. Vai ficar Ficar o bonitinho. melhor possível, né? E aí, tá tudo bem contigo? Família bem? Saúde? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Vem cá, olha quem tá aqui, ó. Olha quem veio. Ó. Opa! Que beleza! Essa é a Tá, vantagem de estar em casa, né? tá de olho aqui, ó. Maravilha. E- Eu digo que Bem? eu estava no processo de andar, conhecer e aprender, agora estou no processo de conectar, conhecer e É, aprender, né? isso. E o espírito dessas nossas reuniões, uma reunião de bate-papo, da gente trocar ideias. Uhum, É claro que a gente tem estudado pra caramba, todos nós, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro exige isso, né? Que a gente se aprofunde no conhecimento da cidade, de soluções, de melhores práticas até fora daqui também, né? E que a gente discuta é, muito o modelo, né? exatamente. Inclusive, esse é uma chamada muito interessante para o papo de hoje, né? Porque a ideia aqui, eu acho que o papo hoje vai ser muito bacana. A gente vai falar um pouco de coisas que outros países estão fazendo no combate ao coronavírus, Legal. em termos de tecnologia e inovação, mas as pessoas acho que também não sabem que aqui no Brasil a gente também tem muita coisa bacana sendo feita. Tem muita empresa legal fazendo Com coisas certeza. que não devem em nada para soluções que empresas de fora estão fazendo. Que bom. É, vamos falar disso. Acho que vai ser um bate-papo bem interessante. Já já a gente vai começar. Bom, agradecer a todo mundo que está indo, que está entrando. Pedir, recomendar muito que vocês chamem cada vez mais gente para participar, Isso. principalmente gente que ainda não conheça a gente, que não conheça o Novo, que não me conheça, que não conheça o Bruno, que não conheça os postulantes à candidatura do Bruno, a candidatura do Novo, como o Bruno, né? Uhum, Então é assim super importante a participação de todos. Vamos dar atenção a isso, porque a nossa luta é árdua, é difícil, né? A gente nada quase que contra a corrente, uma vez que a gente não usa fundo partidário, e a gente uhum, precisa realmente do esforço de todos, né? Nós estamos aqui dando um duro legal, o Bruno também, né? Todo mundo que está entrando em campo, mas eu sei que os voluntários são muito importantes nesse processo, né? sim. De participar, de divulgar, de conhecer e de trazer ideias também, trazer gente preparada para determinados Uhum, assuntos aqui para debater com a gente, ou dar indicação e a gente acessa essas pessoas também diretamente por fora, mas podem indicar aqui nas minhas redes sociais, ou lá naquele WhatsApp, né, que é o 789-003030. O Bruno também vai dar os dados dele aí. Isso é muito importante, essa interação, uma uhum. vez que a gente não acredita em Salvador da Pátria. Bom, mas já E a chegou o gente, nosso horário aí para começar. Fala, Bruno. não, eu só ia comentar, só reforçando, porque a gente, inclusive, não só a gente ouve muito, escuta muito, como a gente quer realmente isso. Eu acho que cada vez Exatamente. mais as pessoas se engajam, né, buscando soluções para melhorar a vida na cidade para as pessoas se engajam no movimento político, num voluntariado e tal, mas elas querem cada vez mais serem ouvidas e elas querem participar da construção dessa plataforma de resgate de uma cidade maravilhosa. Então a gente não só ouve bastante, como sim, nós queremos ouvir bastante. Também porque a gente entende que a solução é uma solução conjunta, uma solução de Exato, grupo, não é de Salvador da Pátria, nada disso, né? Claro que tem perfeitamente. liderança, tem responsabilidade, mas a gente quer a participação máxima das pessoas. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado a todos que estão aqui nessa noite do sábado, né? Véspera da Páscoa. Nós estamos juntos, vamos participar. Eu sou Fred Luz,
Sou nascido aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Todos os Santos. Estudei escola pública a minha vida toda. Sou mais velho de uma família de 5 filhos, na classe média média. No final do período da escola pública, eu fiz vestibular, entrei para uma universidade particular, fui bolsista e me formei em engenharia com 21 anos de idade, bem cedo. Fiz concurso à Petrobras, onde eu fiquei quase 6 anos. É a minha experiência em empresa pública. Quando eu fui convidado para ir para as Lojas Americanas. Lojas Americanas, na época, tinha dificuldade, tinha problema de caixa e tudo mais, mas teve o que a gente chama de um choque de gestão, uma nova filosofia, um monte de gente capaz, de liderança firme, pessoas certas nos lugares certos, metas, objetivos desafiadores e um foco em aprender a como vencer esses desafios e atingir esses objetivos, que gerou uma cultura de aprendizado e a companhia prosperou pra caramba. Hoje está espalhada aí pelo Brasil todo e os líderes daquele movimento, daquele período, hoje são considerados grandes administradores no mundo, mundiais. E são todos brasileiros e são todos cariocas, que mostra que a gente tem chance. Bom, fiquei 15 anos nas Lojas Americanas, quando eu resolvi empreender, e logo, logo eu me tornei diretor-geral e sócio de uma rede também de lojas. Minha experiência de mais de 28 anos é o varejo, dona das marcas Richards e Salinas, que também, modelo de gestão, colocando as pessoas certas no lugar certo, nós prosperamos muito, aumentamos o número de lojas, aumentamos as vendas, gerando muitos empregos. E vendemos a companhia em 2011. E logo depois eu fui convidado para uma aventura, uma experiência, que eu até comparo muito com a cidade do Rio de Janeiro, que foi o Clube de Regatas do Flamengo, que na época, apesar do enorme potencial, era desacreditado, degradado, né? Um aparelhamento político muito grande, que foi rompido a partir de 2013, por uma gestão absolutamente profissionalizada, que a gente chama do choque de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos. E aí tiveram as particularidades interessantes. O primeiro diretor-geral era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense, o Flamengo perdia de longe para o Corinthians nas redes sociais. Nós fomos lá, contratamos um corintiano, trouxemos para cá. Hoje o Flamengo é um dos líderes mundiais nas redes sociais, é uma coisa impressionante. De novo, foco de atenção, trabalho duro, metas, uma cultura de aprendizado para as pessoas se desenvolverem no sentido de entregar resultados e objetivos claros. E o Flamengo equilibrou as contas e gerou recursos para hoje ter essa exuberância que está mostrando aí de uma forma sustentável pela primeira vez. Quando chegou em 17, né, dado esse sucesso do Flamengo e tudo mais, eu falei assim, mas será que não dá mesmo para ajudar a nossa cidade do Rio de Janeiro? Será que não dá para fazer um choque de gestão, colocar um outro tipo de gente nesse processo? Porque com essas pessoas que estão aí, não tem como. Mas eu também tinha muita dúvida se existiria um ambiente propício para uma pessoa como eu conseguir participar. E nesse processo de pesquisa eu conheci o Partido Novo. É uma coisa muito interessante, que sempre que a gente, isso na minha vida, que a gente pensa em alguma coisa, pensa em fazer alguma coisa, e a gente vai estudar para valer, a gente sempre descobre que já tem gente fazendo. E que sempre é possível nós nos juntarmos a esses esforços para a gente fazer essa iniciativa prosperar. E foi isso que aconteceu comigo no Partido Novo. Eu participei das campanhas do João, depois eu fui para o segundo turno lá do Zema, participei da transição do governo do Zema, entrei para a estrutura partidária e participei de uma área chamada apoio ao mandatário, onde eu participei tanto de um conselho do governo de Minas, como também acompanhava os nossos deputados federais em Brasília, que estão dando um show, né? Existe lá o ranking dos políticos, que faz uma avaliação dos 513 deputados federais, e os 8 do Novo são os primeiros do ranking dos políticos. Os 8. 1, 2, 3, varia quem é o primeiro, quem é o segundo, mas sempre os 8 primeiros são os nossos. E eles gastam menos da metade do que um deputado federal gasta nos seus gabinetes. Aí a gente fala, dá para economizar entregando resultados muito melhores. E nesse processo, logo depois eu resolvi, no começo do ano passado, me inscrever no processo seletivo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Participei, passei, fui o único aprovado. Então hoje eu sou aprovado no processo seletivo à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, o único.
Então é muito provável que na convenção, que vai acontecer no período de 20 de julho a 6 de agosto, a minha candidatura venha a ser homologada. Mas hoje eu não sou candidato e nós não estamos aqui no processo eleitoral. Nós estamos aqui num projeto para nos conhecer, conhecer nossas ideias sobre o Rio, e vocês trazerem as ideias sobre o Rio também, para a gente fazer uma troca em benefício da cidade do Rio de Janeiro. Eu e o Bruno estamos na mesma situação. O Bruno depois vai falar dele, mas ele também já está aprovado no processo seletivo para ser candidato a vereador. E para o Rio de Janeiro, de uma forma muito simples, para passar logo a bola para o Bruno e depois abrir para vocês fazerem o máximo de perguntas, a gente prega acabar com a bagunça, que é o termo que a gente encontrou para explicar tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Uma enorme bagunça, na saúde, na educação, na segurança, na rua, no transporte, qualquer coisa. E para isso é preciso o choque de gestão que a gente falou aqui e que eu participei aplicando praticamente a minha vida toda com mais de 30 anos de experiência em gestão. Primeiro, choque de gestão significa colocar as pessoas certas nos lugares certos, não ter cabide de emprego, nem aparelhamento, nem apadrinhamento. Ter metas claras, objetivos e perseguir esses objetivos de uma forma incansável. Ter muita transparência para que essas metas e esses objetivos eles sejam entendidos, compreendidos pela população e por todos, para que as pessoas possam cobrar realmente o que estiver acontecendo. E também uma descentralização da atuação pública, que é muito importante, porque essas metas e objetivos, elas vão ter um direcionamento geral, mas é muito importante que elas sejam específicas para cada região da cidade do Rio de Janeiro, onde provavelmente as prioridades serão diferentes e também alguns desses objetivos, os indicadores e métodos que nós vamos acompanhar talvez sejam diferentes. E segundo, além do choque de gestão, é ter tolerância absolutamente zero com a corrupção, que eu chamo do lado macabro da política, que não chamo da politicagem atual, que são projetos de poder, de pessoas que entram no poder público, que se apropriam do poder público, que ficam nele, saqueando o futuro, a esperança, o serviço das pessoas que mais precisam do serviço público. É com isso que a gente tem que acabar de uma forma radical. E para quê? Para entregar, a gente vai discutir aqui hoje, uma saúde de qualidade. E a gente já gasta bastante dinheiro na saúde. Dá para fazer, por todas as indicações que eu tenho, sem gastar nenhum centavo a mais, dá para entregar um serviço muito, muito, muito melhor. Para a gente facilitar a vida do empreendedor, do pequeno e do microempreendedor, para facilitar que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade atrativa para as empresas e para o empreendedor, para gerar empregos e para gerar futuro, gerar riqueza, gerar prosperidade, coisa que a gente também não faz porque não tem foco, não tem um olhar para isso. E o Rio de Janeiro hoje perde negócios para São Paulo, para Belo Horizonte, para Florianópolis, para Recife e para diversas outras cidades do Brasil, apesar de ter um potencial, uma estrutura, uma capacidade de formação de gente invejável, mas, por outro lado, muito mal administrada. De novo, choque de gestão, tolerância zero com a corrupção. E, por último, terceiro, é na educação. A gente garantir o ensino fundamental de qualidade, que é a missão da Prefeitura. E que o Rio de Janeiro vai muito mal também nos indicadores. E como primeiro tijolinho, a gente quer garantir que uma criança, ao final do primeiro ano, aos 6 anos de idade, 100% das crianças estejam alfabetizadas sem evasão escolar. De novo, métodos, processo, choque de gestão e acompanhamento. Em resumo, é isso. Vou passar a bola para o Bruno. Quero muito ouvir o Bruno e conversar com ele aqui. E depois vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Obrigado, Fred. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Vamos lá então. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu acho que o assunto hoje é muito bacana. A gente vai falar de inovação, né? Como a tecnologia e a inovação está ajudando, não só no mundo todo, mas no Brasil, nesse combate ao coronavírus. Então, é um assunto que eu acho fantástico, muito pertinente, e tem tudo a ver com a ligação com política também, que a gente vai fazer célula lá na frente, vocês vão entender muito bem esse ponto. Antes, porém, deixa eu me apresentar, eventualmente para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno Mega, eu tenho 49 anos, minha formação é em tecnologia da informação,
Me especializei em gestão de projetos e obras complexas de infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, entra, por exemplo, saneamento, entra energia, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e cidades inteligentes. E é nesse ponto, cidades inteligentes, que a gente começa a fazer, inclusive, o elo com o assunto de hoje. Porque cidades inteligentes são aquelas cidades onde, de alguma forma, a gente aplica tecnologia e inovação para melhorar a vida das pessoas. E nos últimos 5 anos, eu venho dedicando a minha vida profissional a ajudar empresas e governos em toda a América Latina, eu rodo a América Latina inteira, ajudando essas empresas e governos a melhorar a vida das pessoas nos grandes centros urbanos, através da adoção de modernas tecnologias e da inovação a favor da melhoria da vida das pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos. Eu conheci o Novo em 2014, desde então eu venho seguindo o Novo, me identifiquei muito desde o primeiro momento, quando eu entrei no site e vi os valores e princípios. Tenho sido um voluntário engajado do partido, participei em campanhas de candidatos em 2016, participei em campanhas de candidatos em 2018, sempre como voluntário. E em paralelo a essa minha vida profissional na tecnologia, eu comecei a me especializar mais no assunto. Eu investi numa pós-graduação em ciências políticas, porque política sempre foi uma paixão minha, apesar de nunca ter sido político, mas entender política, entender ideologias, socialismo, capitalismo, isso tudo sempre me apaixonou muito, sempre foi uma grande paixão na minha vida. Estou fazendo agora meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação, e o meu trabalho é justamente a influência do liberalismo na formação do pensamento político brasileiro ao longo dos séculos. Também investi no MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades e me formei em 2019 no curso de formação de lideranças políticas do Renova BR. Eu fui um dos escolhidos, né, entre 30 e tantos mil inscritos. O Fred conhece bem também o Renova BR, uma escola de formação de liderança política, uma das melhores que tem no Brasil e possivelmente a mais concorrida. Então, eu tenho orientado essa minha veia política também para esse lado. E aí eu resolvi colocar meu nome à disposição do Partido Novo, participei do processo seletivo, passei por todas as fases do processo seletivo, fui aprovado agora, curiosamente, na semana do meu aniversário, ganhei isso como presente também. Fui Opa, aprovado parabéns! no processo seletivo. Exatamente, obrigado. E estou aí também, igual o Fred, na expectativa de chegar às convenções do partido mais na frente. Não somos candidatos, como o Fred comentou, ninguém aqui é candidato a nada ainda. Nós somos apenas filiados que passaram por um processo que nos credencia a levar o nosso nome para uma convenção, quando aí sim os filiados vão fazer a apreciação dos nomes e aí sim sair a lista final de quem serão os candidatos do Novo. Estou, portanto, nessa reta aí para poder participar dessa convenção. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre o assunto de hoje. Eu escolhi esse assunto porque eu acho que é bastante pertinente, eu acho que as pessoas precisam entender e saber o que está acontecendo, né? É um assunto, ao mesmo tempo, leve, mas também bastante curiosidade, mas que faz um link com a política. Eu vou explicar por quê, e aí vocês vão entender por que, por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, hoje são países que estão lidando muito bem com essa questão da pandemia, porque no passado eles tomaram decisões políticas que eu acho que nós, aqui no Brasil, precisamos começar a tomá-las, porque certamente, se estamos passando hoje por uma crise, né, muito provavelmente não vai ser a única, daqui a alguns anos teremos outras, né? Então a motivação dessa live é essa. Primeiro, trazer conhecimento para as pessoas, falar da preparação e como nós, futuros, se Deus quiser, personagens e atores no cenário político, o que a gente pode ajudar, pensando tanto do lado executivo quanto do lado legislativo. E o legislativo, por acaso, é interessante porque as leis, eles nunca se atualizam na mesma velocidade que a tecnologia. A gente está sempre atrás. Então, o meu olhar legislativo sobre tecnologia é muito nessa questão de procurar destravar leis, destravar burocracia e criar um campo fértil onde, de fato, a tecnologia possa prosperar e, sim, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu olhar. E essa é a ligação que eu faço lá com Taiwan, Coreia e Singapura. Em 2003, houve uma síndrome de deficiência respiratória
parecida com o coronavírus, mas não com a mesma intensidade, não com a mesma capacidade de contágio, tanto que não virou uma pandemia, mas que sim, teve um certo caos, né? Muita gente morreu dessa SARS, dessa síndrome de deficiência respiratória. E lá atrás, países como Taiwan, Coreia e Singapura fizeram um dever de casa. Eles fizeram coisas que eu acho que a gente daqui está um pouco atrasado, mas que são coisas simples que bastaria vontade política para se fazer. Por exemplo, integração de bases de dados, prontuários e outros dados sobre pacientes. Hoje, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, a gente não tem um ambiente ainda onde você tem bases de dados integradas. Você, às vezes, não tem no mesmo hospital o cara que faz uma triagem e entra com os dados dele no sistema e ele vai fazer um exame, o mesmo sistema se fala no mesmo hospital. Então isso é um grande desafio, já começa por aí. O que Bruno, Taiwan... posso... Pode, claro. A saúde é o meu principal ali, pilar, né? Saúde, empreendedorismo e educação. Então, na saúde, pelo que a gente tem discutido, essa questão do prontuário, vou ficar nele. Na verdade, se o cara vai fazer um exame, né, e é atendido numa clínica da família ou numa UPA, que são os primeiros momentos do atendimento, né? E ali ele já faz um monte de exames. Aí ele quase sempre é indicado por uma clínica especializada, vai uma segunda etapa. Quando ele chega, e eventualmente isso é até no mesmo dia, nem sempre é no mesmo dia, mas em alguns casos é no mesmo dia, ele chega lá e é atendido por um médico, já foi com uma indicação para ir para lá, e ele chega lá, tem que fazer os exames todos outra vez. Porque não tem o prontuário eletrônico integrado na prefeitura, entre as unidades da prefeitura. Olha só, isso é um desperdício, é um descaso violento. A gente diz que a saúde do Rio funciona no sistema DDD. Descaso, desrespeito e desperdício. Verdade. Esse negócio é inacreditável, né? Você não tem um aplicativo onde as pessoas possam ver qual é a sua posição na fila. Por quê? Porque o nego quer furar a fila. Eles usam isso politicamente. Eles não fazem, não é porque isso é fácil fazer, é barato fazer. Teria um impacto violento na qualidade do serviço, na integração dos serviços. Pô, é assim, isso já existe, não tem que inventar nada. Já existe, é botar para funcionar 2, 3 minutos. Você que é do ramo, fala aí. Nossa, é um absurdo. É isso mesmo. E é uma coisa simples, né? Uma coisa que hoje a gente está falando já em inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain. A gente está falando de muita coisa nova que vai ser usado, já está sendo usado na saúde, principalmente pesquisa no combate ao coronavírus, para achar uma vacina o mais rápido possível. Mas tem coisa que já existe há décadas, como base de dados integrada. Isso é uma coisa muito simples e muito fácil de fazer. Eu não vou dizer fácil porque eu não quero ser, talvez, aqui, simplista. Mas eu acho que falta, às vezes, vontade política para fazer um negócio mas não faz, tem um objetivo para fazer. Não vontade política. Mas eles se beneficiam disso. Exato. Não fazem de má fé, sabe? Não fazem de má fé mesmo. É que é para ter o problema para poder se vender como solução. E aí fica mais caro. E eles querem que fique mais caro. Eles querem que fique mais caro. É uma vergonha. Desculpa, manda a brasa aí. Não, vou te dar um exemplo. Você sabe que no ano passado eu fiz algumas rodadas, principalmente na Zona Norte, com o nosso grupo de voluntários de MEI, né, de um microempreendedor individual. Nós temos um grupo de voluntários que vai em determinados lugares e faz, por exemplo, ações sociais para ajudar a tirar pessoas da informalidade. A gente faz o registro do MEI, a gente faz treinamento. Bom, esse é assunto para um outro live. Mas o fato é, nessas minhas andanças, um dos lugares que eu fui, estava tendo um evento maior num bairro que eu não vou comentar aqui onde foi agora, mas estava tendo vários eventos do tipo, enquanto estava a gente numa sala fazendo um atendimento da microempresa, tinha uma outra sala do lado, pessoas fazendo atendimento odontológico, no outro, pessoas fazendo atendimento de pré-natal. Trabalhos voluntários. Não, trabalhos voluntários não. Pessoas contratadas, às vezes, de clínicas, né, para ir lá fazer esse tipo de... Com ação social também. Mas era uma ação social. Era uma ação social conjunta. Não, era uma ação social conjunta. Perfeito, era isso que eu queria entender. E aí você vê o seguinte, quem é que organizou essa grande ação social com várias ações em conjunto? Era um vereador. E aí você olha, cara, isso que está tendo aqui, atendimento e tal, isso o posto de saúde devia estar fazendo.
Mas é É muito lógico. interessante para algumas pessoas que o posto de saúde não faça, porque aí a pessoa vai falar, não, mas foi o vereador fulano que me ajudou. Foi o vereador, se não fosse o vereador fulano, não ia ter o pré-natal. Você está entendendo? Mas, A Bruno, gente olha só. precisa mudar Lá, esse jogo, Fred. lá em 1900, antigamente, meus filhos mais velhos têm 40 e poucos anos de idade. Eles tinham, sei lá, 6 anos de idade. Então, são 30 e poucos anos atrás. Eu fui para uma praia lá no Nordeste, no período do Carnaval, e tinha lá um cara que era secretário de Justiça do governo do Miguel Arraes, que tinha voltado pós anistia e tudo mais. E ele me falou como é que eram os votos no interior de Pernambuco. Sabe como é que era? Os donos lá da terra, eles fechavam os poços ao longo do período todo. Quando ia chegando a eleição, eles abriam os poços e controlavam os votos. Era assim. É isso que essa turma faz com a saúde do Rio de Janeiro. É uma vergonha. Não estou brincando, não. É isso mesmo. Você vai numa região administrativa, o cara que está lá faz um favor para você. Não é um trabalho institucional. Se você é amiguinho dele, você é melhor tratado. Se não é amiguinho, isso significa ser cabo eleitoral ou não ser cabo eleitoral. É assim que a banda toca. É isso que a gente precisa, todos nós estarmos muito conscientes e entrarmos em campo, porque também, por outro lado, a população local sabe disso. Agora, o que não tem? Não tem opção. Isso. É aquele negócio, tem o ruim e tem o pior. Ele tem que escolher sempre o ruim e sempre o pior, porque nós não estamos entrando em campo. Eu acho que essa é a nossa missão, é entrar em campo para mudar isso. E precisa de muita gente entrar. Hoje, a nossa maior carência no Partido Novo é de gente que queira realmente entrar em campo. A maior dificuldade da gente é arrumar candidato. Segunda maior dificuldade, arrumar gente para trabalhar dentro da estrutura partidária, que no Novo é separado. Então, convido todo mundo que está aqui, que queira mudar, que acha importante mudar, como nós, e dê a sua cota de sacrifício. Esquece esse negócio que política não é para gente. Política tem que ser para gente. O que não é para gente é a politicagem. Que a gente só vai mudar se nós dermos a nossa cota de sacrifício. Desculpe, Bruno, deixa você continuar aí. Não, imagina. E aí tem o seguinte, até fazer um link com uma coisa que você falou no começo da sua fala, quando você disse que em 2017 você conheceu o Partido Novo e já viu que tinha gente fazendo etc, etc. Eu entendo o Partido Novo hoje como talvez a única plataforma política que, de fato, garante ao cidadão comum a possibilidade de sair da indignação e entrar em campo para jogar. Porque se você olhar a forma como os outros partidos escolhem seus candidatos, suas nominatas, você vai ter balcão de negócios, tem muito partido que usa fundo eleitoral para balcão de negócios. A gente vai ter muito partido que só abre espaço para aqueles líderes comunitários que já sabe que vai ter alguns votos aqui ou ali. É um jogo muitas vezes de cartas marcadas. O Novo é o único partido que faz processo seletivo, que tem uma estratégia. Então, ele de fato é a única plataforma que permite qualquer cidadão, como eu, como você, saia da indignação e tenha à disposição um mecanismo real para entrar em campo e jogar. Tanto que eu acho que, não sei você, Fred, mas eu acho que se não fosse o Partido Novo, nem eu, nem muitos dos outros postulantes que estão aí nesse processo, seriam candidatos em partido algum. Pelo que eu conheci até hoje, e eu estudei bastante, porque lá no Renova, né, eu entrei no Renova no começo de 2018, fiquei lá, eu só fui entrar para o Novo depois, então eu não tinha partido, eu nem pretendia ser candidato, eu pretendia era me informar. E eu estudei os 35 partidos, até junto com o Renan Ferreirinha, com o Marta, Renan não veio para o Novo, foi para outro partido. Mas e só tinham 3 que eu achava que eram razoavelmente propícios para os novos entrantes. E o único com o qual eu me identifico é com o Novo. Então, para mim, pessoalmente, se não existisse Partido Novo, eu não estaria no processo político. Eu não estaria mesmo. Não tem. Não estou dizendo que o Novo seja perfeito, não, hein? Longe disso, porque ainda está em construção. Mas é o único que é realmente, que para mim, assim, os pilares fundamentais da ética, né? Não aceitar privilégio, não aceitar dinheiro público, de ser papo reto, direto, verdadeiro, de ser rígido em relação aos princípios e valores, que eu acho que a gente não pode transigir com princípios e valores. O único que eu vejo fazer isso é o Partido Novo.
É De o acordo. único. É o único, o único, o único, o único. E eu vejo que muita gente lá do Renova, que foi para outros partidos, com a ilusão de que lá ele ia poder ter uma linha separada, independente. Na prática, isso não aconteceu. Imagina só numa Exato. eleição proporcional, o cara tem um viés liberal, está num partido que lá ele pode ser liberal dentro do partido, olha que beleza. Mas tem um monte de gente lá que não é liberal candidato também. A eleição é proporcional, Exato. gente. Então você vota no liberal, pode eleger um cara da esquerda. Como é que isso É isso pode? aí. Estatista. Como é que pode? É isso aí. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido. O único que é até mal visto em relação a isso, por quem está de fora, quem está de dentro ama isso aí, porque faz todo sentido. Sim. Ajuda a manter quem está lá. Exatamente. Mas olha só. Eu queria que você avançasse no tema, porque Vamos já lá. tem umas 2 ou 3 perguntas aqui, depois para a gente, algumas nem tão ligadas ao tema em si. Mas eu acho que o tema do coronavírus você está endereçando. Então, assim, só para fazer a ligação também com a questão dos princípios e valores. Um dos princípios e valores que mais me agrada no Novo é a visão de longo prazo. E aí, pegando essa visão de longo prazo, eu volto para o tema. Voltando lá para Taiwan, que investiu em 2003 numa integração de bases, investiu em 2003 numa inteligência em cima dos prontuários, e ao longo desses anos vem criando dados e conhecendo das pessoas que tipo de enfermidades já tiveram, que tipo de remédios já tomaram, como está de fato a saúde dessas pessoas. Você consegue hoje, em cima dessa base de dados, extrair inteligência. E nos últimos anos, eles foram além, integraram essa grande base de dados com o sistema, por exemplo, de imigração, de controle de viagens, entrada e saída de fronteira. Então as pessoas sabem exatamente quem saiu, quem voltou, e dessas pessoas, qual é o perfil de saúde que eles têm. Onde que isso ajuda? Isso ajuda principalmente uma coisa fundamental, que é você se antecipar a problemas e procurar priorizar as ações em cima dessas pessoas que têm maior potencial de risco, seja pelo histórico de saúde que elas têm, seja pelo histórico de viagens que elas fizeram e lugares que elas foram. Na então, indústria, isso o nome realmente disso é um dever de casa que foi feito. Na indústria, isso é a manutenção preventiva, né? Nesse caso, é a saúde preventiva, né? Que previne. Isso. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a gente precisa aprender isso. Então, o que Taiwan está fazendo hoje? Taiwan tem uma base de dados grande, conhecendo tudo que as pessoas sofreram. Taiwan sabe, por exemplo, fazer planejamento de logística, não só para saber quais são as pessoas que têm mais... quais são a prioridade de atendimento, mas também planejar a operação, por exemplo, de fabricação e distribuição de máscaras. E Taiwan também tem condições de, em cima disso tudo, fazer uma grande ação de comunicação e tranquilização das pessoas, dos cidadãos, com relação às ações todas sendo tomadas. Cara, isso é muito simples, isso requer só vontade política para começar a criar isso daí, tá? E aí, quando eu falei da parte do visão de longo prazo, é que político no Brasil normalmente está interessado só em cortar fitinha, né, de obra superfaturada para a próxima eleição. E se a gente pensar em longo prazo... Porque o foco é projeto de poder, não é entrega de serviço. Uhum. O foco, quem tem projeto de poder está preocupado com a próxima eleição. Ele não está preocupado em criar uma solução. Ele está preocupado com a próxima eleição. Sim. E a gente está vendo isso aí hoje, tanto com muitos governadores, como até mesmo com o presidente da República. A gente está vendo. Uhum. É movimento eleitoral na veia. Sim. Vamos lá. E aí, gente, vamos lá. A tecnologia hoje, no mundo e no Brasil, ajuda, por exemplo, em várias frentes no combate ao coronavírus. Primeiro, monitoramento do isolamento social. Segundo, ações de prevenção e alerta. Terceiro, testagem e diagnóstico, que é uma coisa que é fundamental num momento como esse. Já temos, por exemplo, 11 empresas privadas homologadas pela Anvisa para poder fazer testes particulares. Nós temos ações de tratamento e telemedicina. E nós temos pesquisa e desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Então, são 5 grandes áreas, né, onde a tecnologia, no Brasil e no mundo, estão ajudando muito. Tá? E quais são as tecnologias que estão sendo usadas? Olha, desde aplicativos de tracking. Então, hoje, já é realidade, já tem no Brasil isso, e foi muito usado em Singapura e na China também. Isso daqui que a gente carrega conosco é um potencial aliado. Isso aqui sabe todo lugar que a gente foi. A questão do georreferenciamento.
Ainda que você não personifique a pessoa, porque tem discussões aí com relação à privacidade de dados, mas você sabe quem são as pessoas que eventualmente foram tratadas e que tiveram um diagnóstico positivo, onde essas pessoas estiveram. E na China, que é um país mais fechado, com um poder mais autoritário e coisa mais, eles têm a capacidade, por exemplo, isso é real, de ter um aplicativo que diz você, naquele momento onde você está sentado perto de fulano e beltrano, qual é a tua real probabilidade de estar numa zona de risco e ser infectado. Então eles chegaram até esse nível de sofisticação, usando Big Data, usando GPS, usando uma série de tecnologias. Mas de todas as tecnologias, eu acho que a mais importante hoje, que está mais prestando serviço para a saúde, é a inteligência artificial. Não só para diagnóstico, e o Hospital das Clínicas de São Paulo já tem um equipamento de tomografia do pulmão que, através de inteligência artificial, consegue prever com maior probabilidade de certeza se a pessoa está infectada ou não, né? Em 15 minutos você tem um diagnóstico muito próximo da realidade. Então, mais uma vez, inteligência artificial sendo usada, mas onde ela mais está sendo usada hoje, por incrível que pareça, e graças a Deus, é justamente nos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas. A inteligência artificial é fantástica para esse momento onde você não conhece muito da doença, onde tem milhares de pessoas e cientistas no mundo todo pesquisando e precisam conectar dados e começar a descartar muito rapidamente coisas que dão errado e começar a investir em coisas que dão certo. Então a inteligência artificial tem a capacidade de aprender e juntar esses experimentos todos e servir para a humanidade, né? Uma grande produtividade, acelerar demais a busca e o desenvolvimento de vacinas, né? Então são pequenos exemplos de como a tecnologia hoje é nossa aliada. E no Brasil, nós temos sim muitas empresas nacionais, que são as famosas Health Techs, são as empresas de tecnologia voltadas para a saúde. Hoje nós temos uma associação brasileira de startups de saúde. Startups, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia é uma das minhas bandeiras, a ajudar essas empresas a se desenvolver. Não só para tecnologia e empreendedorismo. E a minha é sediar a maioria dessas startups aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho tido conversa com o pessoal, o Rio de Janeiro ser competitivo, que é aquele pilar número 2, saúde, empreendedorismo e educação. Empreendedorismo é isso. É o Rio de Janeiro ser competitivo para trazer essas empresas para cá, porque a gente tem muito desenvolvimento científico aqui na cidade. Tem estrutura, tem universidade, tem tudo. Sim. Perfeito. E esses projetos de tecnologia e inovação sempre envolvem população, envolvem poder público, envolvem academia e envolvem empresas. Sem esses 4, você não tem um ecossistema de inovação saudável. É preciso que esses 4 estejam bem equilibrados. Nós temos isso. Agora, estamos perdendo cabeças da academia, estamos perdendo empresas, né? Porque o poder público é inoperante. Não acredita mais no político e o poder público é inoperante. Exatamente. Então, nós temos que agir nesses 4 pilares. Isso é fundamental. Mas, gente, a boa notícia que eu queria deixar para vocês, antes de abrir para perguntas, é o seguinte. Empresas brasileiras hoje têm muita tecnologia fantástica. A gente tem empresas que têm laboratórios que conseguem, para laboratórios portáteis, que conseguem em 15 minutos diagnosticar com 90% de certeza se a pessoa está infectada ou não pelo coronavírus. Existe uma hashtag que é a hashtag Startups versus, quer dizer, VS, né? Startups VS Covid-19. Essa hashtag ela reúne um projeto que hoje já conta com 52 empresas que têm empresas do Brasil, que têm iniciativas voltadas para a saúde e para o combate ao coronavírus, nessas áreas de testagem, nessas áreas de diagnóstico, nessa área de teleatendimento, na área de educação médica, porque com uma pandemia que as pessoas não conhecem muito, é importantíssimo que a comunicação e o conhecimento seja entregue na comunidade médica o mais rápido, o mais cedo possível, com qualidade. Então, existem soluções também, soluções de robôs para atendimento. Enfim, existe hoje no Brasil muitas empresas muito focadas nisso. Acho que essa era a boa notícia que eu queria passar para vocês. Eu não sei, Fred, eu acho que até pelo adiantado da hora a gente podia começar a abrir para perguntas, né? Pois é, então. Tem umas perguntas aqui que eu acho que até já se respondeu aqui. Tem muita gente perguntando assim, como é que a gente vê a atuação do poder público, tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal, nesse episódio do coronavírus, né? O que está sendo feito, o que a gente julga que está bem feito, o que a gente julga que podia ser feito muito melhor. Você quer começar? Posso falar.
Ok. Eu acho que num primeiro momento a gente está numa espécie de lockdown, uma espécie de quarentena, que a gente chama de isolamento horizontal, certo? Eu acho que no primeiro momento essa é fundamental. A gente está numa hora que a gente não conhece a doença, a gente precisa se proteger, né? A gente está cercado de um incêndio, então eu não preciso necessariamente coletar evidência da temperatura da chama, da altura da labareda, para saber que eu estou no incêndio. Não, nós estamos no incêndio, isso é mais do que sabido. Então a gente tem que tomar atitudes drásticas no primeiro momento. A minha preocupação é que essa paralisação toda, ela a longo prazo, ela não é sustentável. Então nós precisamos de algum plano para poder sair e voltar a produzir, voltar a gerar empregos, voltar a fazer a economia girar novamente. Principalmente porque, sabe aquele gráfico, Fred, que tem aquela linha, né, da capacidade do sistema de saúde Sim. de atendimento, a tal do achatar a curva? Esse Isso. gráfico tem uma imperfeição. Essa linha reta, ela não é necessariamente paralela, ela tende a cair. Se você por muito tempo fica sem gerar riqueza e, obviamente, sem arrecadar impostos, a tendência é que isso gere impacto no sistema de saúde. Vai começar a faltar material, vai começar a faltar médico, vai faltar leito por causa da baixa arrecadação. Então, a longo prazo, essa situação não é sustentável. E vai muita gente ficar doente porque não vai se alimentar. Exatamente. E trazendo para a Câmara, antes de entregar a palavra, só para fechar o assunto, já que o Legislativo é a minha praia, o que eu estou vendo é que a gente está muito tempo ouvindo o Crivella falar, não, gente, mais uma semana, mas eu não estou vendo ação, não estou vendo um plano de ação, não estou vendo recomendação. E aí você olha para a Câmara de Vereadores, começa a aparecer cada um tentando resolver o problema por si próprio. Ao invés de ter um prefeito que chegue e traga um plano, vamos fazer isso, e meio que mande para a Câmara de Vereadores matérias para serem votadas alinhadas a um plano, a gente não tem. Então você tem um vereador que quer, então vamos dar isenção de IPTU, não sei para quem. Então agora vamos estender. Você sabia que tem um Bolsa Família Carioca? Existe o cartão Família Carioca. Ele complementa a renda do Bolsa Família. E agora na Câmara a gente está justamente votando a extensão desse benefício para muito mais gente. Então começa a vir um monte de projetos de entregar benefício social, cobertura social, etc, etc, que em algum momento isso vai explodir lá na frente. Eu não quero aqui, de repente, criticar talvez a relevância de um projeto, de trazer mais alento para quem precisa no momento, mas isso não é sustentável. A gente precisa de um plano e eu não estou vendo esse plano sair do Executivo. Então, Bruno, quando a gente fala de choque de gestão, a gente fala disso, né? Fala de planejamento. Você está vindo uma onda, a onda vai vir, ela vai estourar, né? O que a gente faz, como é que a gente planeja, como é que a gente organiza. Isso já perdemos o bonde. Ninguém foi olhar com profundidade o que estava sendo feito. E aí, o que poderia serem ações preventivas, que poderiam diminuir muito o impacto, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que na minha cabeça seria criar abrigos, principalmente para a gente cuidar melhor das comunidades. Você pegasse as pessoas com suspeita, hein? Que teste a gente não tinha, mas está com suspeita, não fique em casa. Coloca nesse abrigo, que é tipo um hotel no Maracanã, que está se chamando de hospital de campanha. Não precisa ter respirador, não precisa ter nada. Precisa ter cama, alimentação, limpeza e um acompanhamento. Quem ficar numa situação grave ali vai para o hospital. Quem ficar bom, volta para casa. Mas quem tiver febre, qualquer tipo de sintoma de resfriado, deveria estar ali para evitar a proliferação. Isso não foi feito. Agora estão querendo fazer, mas agora nós já estamos no meio do problema. O segundo é que vieram as decretações de calamidade pública. Eu falo toda quinta-feira de manhã num programa da Rádio Globo, lá do Francisco Barbosa. E o que eu falei lá? É um momento de solidariedade, né? Todo mundo cuidar da saúde, seguir isolamento, tudo bonitinho. Como não tem plano, nós entramos nos pedidos de calamidade pública que vão ser homologados. O que está acontecendo? O governo do estado do Rio já está fazendo coisas nebulosas. Já está fazendo compras e contratações nebulosas. Sim. Que quando começaram a ser questionados, a providência que ele tomou foi tirar as informações do sistema. Olha que beleza. Pois é. Qual é o problema? Absurdo. Porque ter a calamidade pública é necessário. Fazer compras sem licitação é uma necessidade em função da urgência. Agora, mas esconder abrir informação... mão da transparência nunca... Isso não faz o menor sentido.
E, historicamente, infelizmente, é só ver as enchentes lá na região serrana, naquele tempo lá de Pezão, o que deu de confusão aquilo ali, de dinheiro que foi alocado ali, as obras nunca foram feitas, o dinheiro Exato. desapareceu. Por quê? Porque, infelizmente, o poder público... Eu até fiz assim, algumas recomendações para o prefeito em relação à calamidade pública. Número 1, só gasta dinheiro para o coronavírus. Não é? Porque a calamidade pública, ela não é geral, ela é para o coronavírus. Enquanto tiver esse efeito do coronavírus, a Câmara dos Vereadores não aprova nenhuma despesa que não esteja diretamente ligada a isso. E se está ligado ao coronavírus, é um benefício temporário com prazo de validade limitado. Acabou o problema, que a gente não sabe exatamente quando, também acabou. Porque é o atendimento da situação de saúde para o coronavírus, da emergência do coronavírus, e também eu acho que vai precisar, sim, de apoio para as pessoas, somente trabalhadores informais que não recebem. Mas tem que ficar restrito a isso, tem que ter controle. Não pode ser o Deus dará, como sempre se faz, que aí a roubalheira ela se espalha de uma forma enorme, né? Mas eu acho que, assim, não estamos agindo bem, estamos batendo cabeça, que é uma tristeza, cada um fala uma coisa, isso é uma lástima. Não seguir um protocolo, não seguir método, não estou vendo um trabalho integrado do governo federal com os governos estaduais, com a prefeitura. Isso não existe. Cada um quer aparecer mais do que o outro e o projeto é um projeto eleitoral. E essa é a minha maior preocupação, porque trazendo aqui para o município, você fala o federal, não fala para o estadual. Vamos olhar para a cidade. A Câmara não fala com o prefeito. A gente está com problemas políticos. Você tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o presidente da Câmara saiu do partido que era do Crivella, foi para o DEM, o outro entrou. Existe, em paralelo a isso tudo, um arranjo, né, político visando as eleições. Houve agora, com essa questão da janela partidária, da troca de partidos, né, interesses estão mandando por aí. E, de novo, a gente está batendo cabeça aqui. A Câmara está começando a trazer leis assim do nada. Olha só, teve uma vereadora do PT que deu entrada num projeto de lei que tinha por objetivo revogar um decreto do Crivella. Imagina um vereador falar isso. Essa lei aqui, o objetivo é revogar o decreto do Crivella. E, em lugar dele, eu decreto isso. Não faz sentido algum. E aí você olha a justificativa, porque quando o vereador entra com um projeto, né, uma das coisas que ele coloca é a justificativa. Ele coloca lá. Gente, é um vereador querendo ser prefeito, né? Gente, eu escrevo assim, gente, vocês viram a entrevista do Crivella? É impossível que ele queira voltar às aulas no dia tal. A gente precisa que as aulas só voltem dia tal. Então, essa bateção de cabeça está produzindo esse efeito. Cada vereador quer ele, por si próprio, tentar resolver o problema. E começa a aparecer uma chuva de projetos que não fazem sentido. Na Câmara, os vereadores, eles, vamos falar a verdade, eles também sentam muito, conversam muito e ajudam a pautar, porque às vezes aparecem projetos antagônicos, e eles mesmos resolvem entre eles o que vai ser, existe um acordo de cavaleiros, o que vai ser levado a plenário ou não. Mas você vê pela qualidade dos projetos que estão sendo pautados que está claramente faltando alguém que represente uma liderança, que eu acho que deveria vir do prefeito, com um plano e direcionando a Câmara para votar projetos alinhados com aquele plano. E não uma coisa solta, cada um tentando resolver por si só. E para mim, de novo, isso é um problema de gestão, problema de liderança. Bom, uma outra pergunta que teve aqui, que não está ligada indiretamente ao nosso tema, porque é uma questão de infraestrutura, que é a questão do saneamento. Aí vieram perguntas se a gente privatizaria a SEDAI ou não privatizaria, e o que faria com relação ao saneamento. Como não é o tema de hoje, eu vou responder assim de uma forma muito telegráfica, e a gente depois, numa outra, pode explorar melhor isso que eu já falei. Número 1, nós somos totalmente a favor de privatizar a SEDAI, só que, para o município do Rio de Janeiro, isso é irrelevante. Para o município. Para o Estado, como sempre, a gente acha que tem que privatizar. Na nossa opinião, o município do Rio de Janeiro deveria rasgar o acordo que tem com a SEDAI. Porque o município contratou a SEDAI, que pertence ao Estado, que não presta o serviço adequado. E nesse contrato não tem as penalidades por não cumprir o contrato. Então, em relação à SEDAI, posição do governo do Rio de Janeiro, detonar esse contrato e abrir uma nova licitação, onde até a SEDAI pode entrar, pertencendo a quem quiser.
mas que outras empresas vão ser chamadas também para participar. A questão da água é a mais complexa, vai ter que se comprar água da SEDAI, porque a SEDAI é a detentora da produção de água que está até fora da cidade do Rio de Janeiro, Isso. mas o esgotamento sanitário não. Então, o esgotamento sanitário dá para separar a cidade do Rio de Janeiro em diversos lotes e licitar diversos lotes, que torna muito mais barato, muito mais eficaz, muito mais controlável a gente ter o tratamento do esgoto que a gente não tem em mais de 50% das nossas residências aqui. Assim, em resumo é isso, que a gente não tem muito tempo e a gente tem mais uns 8 minutos para acabar esse papo, para a gente ficar aqui no coronavírus. Deixa eu só comentar rapidamente, porque saneamento é uma das minhas prioridades. É uma das minhas pautas absolutamente prioritárias. É um assunto que eu entendo, porque eu já venho trabalhando há anos com empresas de saneamento, né? Tecnologia e inovação para projetos de infraestrutura. Lembra que eu falei no começo? Saneamento é uma delas. Eu entendo bastante de saneamento. Estou estudando profundamente as questões da SEDAI, dos contratos, da forma como o Rio de Janeiro está organizado, do que precisa ser feito. Saneamento é uma das minhas bandeiras. Acho que vale a pena uma live só para isso. Né? Podemos e combinar. Sim, eu concordo com aí chamamos o Edmundo também, que gosta, o Raul Pinho, que está me ajudando muito nisso. Vamos embora. Beleza. Bom, sobre coronavírus, no fundo, qual é a nossa expectativa? Hoje, a gente está quase assim torcendo para não anoitecer, na minha opinião, porque não tem um plano estruturado. Vamos comprar não sei quantos testes. Os testes não chegam. Agora estamos vendo a indústria nacional, que eu acho até positivo, trabalhando para desenvolver os testes. Respiradores estamos produzindo aqui. Né? Porque eu acho que o pós-crise, que vai chegar esse momento, ele vai ensinar muita coisa para o mundo inteiro e para o Brasil também, que é a extrema dependência da produção externa. A China ficou com uma concentração muito grande. E a China, do ponto de vista de entrega de qualidade, ela não é confiável. Nunca foi. Eu trabalho com a China desde 1990, né? Importando produtos de lá. Não é confiável. Nunca foi. Infelizmente. É claro que num período em que você pode cancelar um pedido, eles têm penalidade quando fazem as coisas erradas. Mas nesse momento agora, eles não estão tendo essa penalidade. Então, a gente está vendo aí Espanha, Itália recebendo um monte de testes sem qualidade, 30%, 40% fora da qualidade, né, de equipamentos sem qualidade. Quer dizer, nós estamos no momento da carência absoluta, quando você não tem produções locais, porque o mundo se acomodou em permitir que toda a produção ficasse concentrada e não fez plano de contingenciamento. O Brasil, então, nem se fala, né? Então, isso acho que a gente vai ter muito aprendizado em relação às questões da saúde, de ter plano de contingência. De novo, é prevenção, que a gente vai ter que atacar. Bruno, nós temos mais ou menos uns 6 minutos para nós fazermos nossas considerações finais e nos despedirmos. O assunto foi quente. Pessoal, manda pergunta para o Bruno, manda pergunta para mim e a gente vai respondendo. E super obrigado por vocês estarem aqui. Por favor, Bruno, que se despedir. Então, vamos lá, só para minhas considerações finais. Bom, primeiro e mais importante, né? Para quem eventualmente está acompanhando a live e ainda não me conhecia, me sigam nas redes sociais. Se você se interessa pelos temas liberais, me siga nas redes sociais. Eu estou em brunomega.rio, brunomega, tudo junto, brunomega.rio. Esse é meu @, tanto no Facebook quanto no Instagram, você me acha aqui. Me manda inbox, me manda pergunta. O meu WhatsApp, que eu mesmo respondo, não é nenhum robozinho, nem nada, sou eu mesmo, é 986860030. De novo, 986860030. Pode mandar mensagem, que eu respondo sempre. E brunomega.rio é meu endereço nas redes sociais. Mensagem final. Gente, o Rio de Janeiro, em 1902, era considerado a cidade da morte. Nós tínhamos epidemia de varíola, difteria e cólera. A cidade era absolutamente um lugar insalubre e nós vencemos isso, né? Na época, eu não quero comparar como era lá atrás do que é hoje, são situações absolutamente diferentes, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: o Rio de Janeiro é um povo, o carioca é um povo trabalhador, é um povo criativo, é um povo que não se dá por vencido. Nós vamos sair dessa. Nós já fomos a cidade da morte, viramos a cidade maravilhosa, né? Isso vai passar. E agora, o importante nós precisamos
coletar experiências e lições aprendidas desse momento para poder nos prepararmos para coisas que virão no futuro e deixar a politicagem de lado e fazer realmente o que precisa ser feito. Com visão de longo prazo, como a gente coloca nos nossos valores e princípios, e como o Fred também apregoa muito, com um choque de gestão, com honestidade, tolerância zero à corrupção. E quanto mais gente com essa visão nós tivermos no poder público, melhor e mais rápido nós vamos chegar nessa transformação e nessa renovação política. Então fica aqui minha última mensagem, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivacional. E, de novo, me siga nas redes sociais. Fred, contigo. Valeu, Bruno. Bom, pessoal, dar uma boa noite para vocês, agradecer muito o fato de vocês estarem aqui. Também podem me seguir nas redes sociais, no Sou Fred Luz e no WhatsApp, no 989003030. Reforço aqui a necessidade de vocês apoiarem, ajudando a propagar, trazendo sempre mais gente para participar, conversando com as pessoas. Se você está convencido, convença as pessoas. A gente precisa que, além que você torça, né, pelo novo e pela propagação do novo e das ideias, que você seja um real defensor dessas ideias junto às pessoas. Muito obrigado, estamos juntos. Amanhã temos outra aqui, mesmo horário, 6h30, e contamos com vocês e com mais gente ainda para participar e discutir as questões do Rio. Muito obrigado, boa noite, abração, Bruno. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Tamo junto. Tamo junto direto.